As crianças de 2 a 5 anos podem seguir a nossa irmã Luana. E que Deus abençoe a nossa irmã Luana também. Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4, e peço que você abra a sua Bíblia nesse momento para acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4, e o título da mensagem hoje é Como Entender as Provações. Às vezes nós passamos por provações e não sabemos muito entender o porquê, quando, qual a dimensão, quem é que prova, por que somos provados. Então hoje eu espero que o Espírito Santo de Deus possa nos responder algumas dessas perguntas à luz da palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Agora você vai orar pedindo a Deus que fale ao seu coração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, o seu coração, para que você possa absorver a palavra do Senhor. E ore também por mim, para que Deus me ajude na exposição da palavra do Senhor aqui esta noite. Deus, nós estamos diante da sua palavra viva e eficaz, poderosa e inerrante, capaz, Senhor, de transformar vidas, como tem transformado a vidas de muitos aqui, Senhor. E pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine nesse momento, abra, Senhor, nosso entendimento, amoleça o nosso coração e nos ajude, Senhor, a priorizarmos esse momento tão especial em nossa vida. Afasta, Senhor, da nossa mente todas as preocupações, ansiedades, para que possamos, Senhor, desfrutar da doce voz do Senhor, falada ao nosso coração através da sua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma frase que eu quero repetir aqui com a igreja. Você não pode se considerar um fracassado até que você resolve desistir. Ou seja, todas as vezes que nós estivermos passando por tribulações, provações, lutas, adversidades, ou experimentarmos frustrações ou até insucessos, muitas vezes, em situações assim, nós somos levados a pensar que somos fracassados. Mas o real fracassado é aquele que desiste. É aquele que desiste de perseverar. É aquele que desiste de continuar. É aquele que desiste de alcançar os planos e os objetivos que Deus traçou para esta pessoa. E nós podemos tirar uma lição disso na história, por exemplo. Thomas Edison foi um grande inventor, e muitas vezes pessoas mencionam esse homem como o inventor da lâmpada. De fato, ele inventou a lâmpada, mas não somente a lâmpada. Thomas Edison tem 2.323 invenções patenteadas em nome dele. E ele inventou, por exemplo, o cinematógrafo. Ele inventou o grafomofone. Não me fale o que é isso, não me pergunte, porque são coisas do passado. Ele também inventou o cinescópio e o ditafone. Além disso, ele melhorou o telefone e a máquina de escrever. Esse caboclo era bom. Ele tinha realmente uma capacidade incrível de inventar. Mas o seu maior desafio foi a lâmpada. E ele conseguiu alcançar esse objetivo, nada mais, nada menos, depois de mais de 1.000 tentativas, até que em 1879, Thomas Edison finalmente conseguiu fazer a lâmpada acender e permaneceu acesa por 40 horas. E aquilo foi um feito, foi uma coisa maravilhosa. Depois de muitos anos, muitas pesquisas,
Depois de $40 mil investido, isso naquela época era uma fortuna, ele finalmente alcançou esse objetivo. As pessoas que viviam perto dele, viviam tentando fazê-lo desanimar, desistir, porque era difícil, e ele estava já se desgastando, fisicamente debilitado, problemas familiares, e ficando cada vez mais pobre. Mas no final das contas ele disse, na verdade, não foram falhas que eu tive, foram maneiras diferentes de saber como fazer uma lâmpada. Então, na vida deste homem, a palavra desistir estava fora do seu vocabulário. E algumas frases que este homem deixou para nós são interessantes. Primeiro, ele diz assim, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Mais uma vez. A outra frase que eu gosto muito dele é: muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem o quão perto estão quando desistem. A pessoa lutou, ela está quase chegando lá e ela desiste. Então esse é o maior desastre na vida de uma pessoa. E por fim, uma frase também muito conhecida no mundo empresarial: talento é 1% de inspiração e 99% inspiração. Entendeu isso? Pegou a visão? Vou repetir, talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Falei ao contrário, né? Transpiração, ou seja, você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter uma inspiração, mas isso é 1% só. Então você tem que trabalhar e trabalhar. Então, meus queridos, o que acontece, o que leva muitas vezes as pessoas a desistirem? Porque muitas pessoas começam projetos bem animadas, bem entusiasmadas, mas de repente abandonam no meio do caminho. É porque nós vivemos uma época tão acelerada, que nós acabamos sendo pessoas imediatistas. Queremos resultados rápidos, assim, de repente, num piscar de olhos. Temos muita inspiração, mas muitas vezes nós não queremos ter muita transpiração. Queremos ver as coisas acontecendo, caindo do céu, como dizem os antigos. Você acha que as coisas caem do céu? Só uma coisa caiu do céu, né? Na verdade, duas, né? Foi o capiroto e o maná que desceu do céu, né? O maná que desceu do céu. A chuva é comum, mas coisas extraordinárias, né? Então nós precisamos entender isso, que nós não podemos desistir. Agora, eu pergunto, o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? É porque na vida espiritual, irmãos, na nossa vida cristã, muitas vezes isso tem acontecido na vida de milhões de crentes espalhados sobre a face da terra. Pessoas são submetidas a várias provações, vários testes, várias situações difíceis, e elas até oram, elas até pedem ajuda na oração, elas até buscam a Deus, mas elas querem uma resposta imediata, instantânea, algo que realmente seja para agora, como dizem antigamente, para ontem e não para hoje. Porque nós vivemos uma época também, na questão espiritual, imediatista, e queremos resultados rápidos, enquanto que Deus está nos ensinando a paciência, que aliás é fruto do Espírito, que Deus está nos ensinando a perseverança, que é a ferramenta que Deus usa em nossa vida para nos lapidar, para nos aperfeiçoar e para nos treinar para a sua obra. Então, todos os dias nós somos provados por Deus, e todos os dias nós precisamos insistir no propósito de Deus para a nossa vida e não desistir. É lamentável que, infelizmente, nós sabemos que há milhões de pessoas, crentes, tementes a Deus, que um dia realmente serviram muito ao Senhor, mas hoje desistiram de andar com Deus, desistiram de servir ao Senhor, desistiram de adorar ao Deus verdadeiro e único, o suficiente Jesus Cristo, e estão à procura de coisas imediatistas,
coisas que massageiam o ego, que satisfazem a própria carne. Então, nós precisamos hoje, irmãos, à luz dessa palavra, pedir a Deus para falar conosco e nos ensinar a entendermos o porquê das nossas provações, para que nós não venhamos desistir da nossa jornada com Deus. Então, eu quero compartilhar aqui com os irmãos 3 verdades que nós podemos extrair desses 3 versículos. Primeiro, nós vamos ver aqui qual é o significado de provações na Bíblia. O que isso quer dizer? Veja uma coisa importante. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15 a 15, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A primeira coisa que todos nós precisamos entender é a diferença entre provação e tentação. Provavelmente você já leu sobre isso ou já ouviu sobre isso, mas é importante nós ilustrarmos isso. Nós temos que entender que a tentação, ela tem como objetivo de nos afastar da presença de Deus e dos caminhos de Deus. A tentação, ela tem por objetivo de satisfazer os apetites da minha carne, as minhas vontades e os meus desejos. Mas é interessante nós notarmos que, enquanto a tentação quer nos afastar de Deus, as provações, ao contrário, elas têm por objetivo de nos aproximarmos de Deus, de estarmos mais em comunhão com o Senhor, de confiarmos mais a Ele a nossa própria vida. Então, a tentação, ela vem do mal, a provação, ela vem do bem, ela vem de Deus. A tentação vem do diabo, mas note uma coisa, o diabo é um ser sobrenatural, nós sabemos isso porque a Bíblia retrata assim. A tentação é natural. O diabo, ele não pode pegar a tentação e colocar dentro do seu coração, ele não pode fazer isso. E você tem que entender isso, que ele não é capaz de tocar em você, porque sobre a sua vida está o quê? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas a tentação está dentro de você. Então, o que Satanás, o diabo, o demônio, o capeta faz? Ele pega e abre o cardápio na sua presença. Ele mostra para você todas as coisas que podem satisfazer a sua carne. Aí, lá dentro de você, aquela tentação, aquela cobiça, aquele desejo egoísta, carnal, é despertado e você pega. É assim que funciona a tentação. Então ninguém pode dizer assim, não, eu caí em pecado porque o diabo colocou essa tentação no meu coração. Não, o diabo não tem esse poder. Ele abre o leque, ele põe para você o cardápio. E aí o que está aí dentro de você é que vai desejar ou não aquilo. Então isso nos ensina a entender quando em Mateus a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto a fim de ser tentado. A tentação que Jesus sofreu no deserto não foi interna, foi externa. Jesus não tem, não tinha e nunca terá nenhum desejo egoísta, nenhuma cobiça, nenhum desejo carnal, nada que a natureza pecaminosa que nós temos teria ou tem na vida de Jesus. Então, quando Jesus foi tentado, Satanás externamente tentou Jesus, mas Jesus não foi tentado internamente. Lembra que Satanás colocou o cardápio diante de Jesus? Pega aí essas pedras, transforma em pães. Você está com fome? Coma pão quentinho, igualzinho da vovó, forno de lenha, aquele pão maravilhoso. Mas Jesus não foi tentado como nós somos, porque nós, infelizmente, quando Adão caiu, nós caímos com ele. Nós morremos para o pecado, mas o pecado não morreu dentro de nós. O pecado não pode reinar em nós, mas o pecado não morreu em nós. Então é importante que você tenha isso em mente. Logo, meus irmãos, as provações, elas estão de acordo com a providência divina de Deus. O que é providência? É a capacidade e a autoridade de Deus de usar as coisas pequenas ou grandes, de tudo que diz respeito ao mundo e à vida do cotidiano, para fazer com que o seu nome seja glorificado.
fazer com que as coisas aconteçam para o louvor da glória do Senhor. Então, Deus usa as provações para nos testar. Logo, a aprovação é um teste de fé, através de uma dificuldade ou de uma circunstância diversa. E aí Deus testa os fiéis para que estes revelem uma qualidade de sua fé, para que esses possam crescer na devoção, para que esses possam se prostrar diante do senhorio do Senhor Jesus Cristo, para que esses possam se humilhar aos pés do Senhor e reconhecer que sem Ele, sem a ajuda dEle, nada somos e nada podemos fazer. Então, as provações, elas estão de acordo com essa providência divina, e isso implica, irmãos, no entendimento de que Deus utiliza, então, acontecimentos da vida diária para provar a fé e o caráter do cristão. Todas as vezes que a minha fé é provada, Deus está me dando a chance de crescer mais e mais. Deus está me dando a chance de experimentar coisas excelentes, maravilhosas, coisas sobrenaturais. É fato que algumas provações são mais difíceis que outras. É fato que algumas provações são mais severas que outras. Às vezes são tormentos físicos, também como tormentos espirituais. Às vezes são abalos sísmicos terríveis que acontecem em nossa vida, seja na vida familiar, na vida empresarial, na vida espiritual e social. Deus permite estas coisas quando Ele percebe que nossos passos estão se distanciando da sua vontade e nós já não temos mais frequentado a presença do Senhor. Então Deus vai e permite que certas coisas aconteçam, para que nós corramos novamente para os braços do Senhor. E na Bíblia nós temos vários exemplos de irmãos nossos do passado que passaram por grandes provações. No Antigo Testamento, uma das provações mais conhecidas é de Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus quando tinha 75 anos de que ele seria pai de uma numerosa nação. E somente quando ele tinha quase que 100 anos é que Deus concretizou essa bênção na vida dele. Mas depois que Isaac já estava com uma certa idade, Deus disse para Abraão: sobe o monte e sacrifica o seu filho, o seu único filho, por amor a mim. A Bíblia diz que Abraão não falou nada. Ele apenas se preparou, levou seus servos, levou seu filho, o cutelo e também o fogo e a madeira. Mas ele não levou sacrifício nenhum, tanto que Isaac perguntou: pai, aqui estão estas coisas, mas cadê o animal? Cadê o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? O Senhor proverá para si. E Abraão preparou o altar, colocou o seu filho, e na hora que foi para sacrificá-lo, Deus disse: pode parar, Abraão, porque isso foi um teste, e você foi aprovado nesse teste. E eu creio que Abraão, ele estava certo, irmãos, de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho e devolver o Isaque para Abraão. Por isso que Abraão seguiu com os planos e com a ordem de Deus. O outro exemplo é Josué. Josué também nasceu no Egito e saiu do Egito junto com Moisés, era o braço direito de Moisés, mas antes de chegar à terra prometida, Deus levou Moisés e então concedeu a Josué a responsabilidade de conduzir aquele povo até a terra prometida. Era um povo numeroso, era um povo rebelde, de dura cerviz, era um povo que já tinha causado muitos transtornos a Moisés. Ele sabia que seria um teste muito grande. E depois que conquistaram as terras e os montes e as regiões da terra de Canaã, então o povo se reuniu e ele reuniu diante do povo e disse para o povo: ó, seguinte, vocês agora vão ter que escolher se vocês querem servir os deuses que ficaram para trás, os deuses do Eufrates, o deus do Egito, se vocês querem seguir outros deuses, fique à vontade. Mas quanto a mim, eu digo para vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era a minoria falando para a maioria. Ele foi provado, porque o povo estava com o coração inclinado a isso. Mas ele também foi provado e aprovado por Deus. E o que podemos dizer de Jó? Que todos nós já conhecemos a maravilhosa história desse homem. Este homem passou por
grandes e terríveis provações. Perdeu filhos, perdeu bens, servos, perdeu a saúde. Os amigos vieram para somente acusá-lo e também condená-lo. E ele entrou num desespero, entrou num estado de depressão. E Deus foi tratando desse servo, desse homem de Deus, a ponto de no final Deus restaurar não somente a saúde de Jó, como também lhe dar filhos e filhas, e todas as riquezas que ele tinha, Deus trouxe de volta a Jó. E ele disse: porque eu sei que todos os seus planos são perfeitos e nenhum deles poderá ser frustrado. Eu sei, Senhor, que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Também temos o exemplo de Neemias. Era um que tinha sido levado para uma terra estranha e era copeiro do rei. E ele ouve falar que Jerusalém estava em ruínas. E de copeiro ele se transforma num grande líder e legislador de Israel. E ele consegue então juntar o povo para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E durante a reconstrução, várias vezes tentaram fazer Neemias desistir. E Neemias orou várias vezes ao Senhor: Senhor, é pesar demais essa obra para mim. E Deus novamente animava o coração desse servo do Senhor. Inimigos vinham dia e noite tentando fazer com que ele desistisse, mas a Bíblia fala que em 52 dias os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Também Neemias, ele foi provado e aprovado por Deus. E o último exemplo que eu quero trazer aqui do Velho Testamento para os irmãos é o próprio povo de Israel. Esse povo que também foi provado por Deus para provar se eles de fato eram fiéis ao Senhor. Deus então usou fenômenos naturais, opressão dos povos inimigos e dificuldades diversas para poder tratar do coração daquele povo. Meus irmãos, todos nós que passamos por provações, nós temos que lembrar que o fim último das provações é o nosso próprio bem. É para alcançarmos aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Pare e pense um minuto. Quando os hebreus saíram do Egito, e eles chegaram ali naquela bifurcação que dava para o mar, e eles viram Faraó com seu exército vindo atrás. Agora pare e pense. Vocês acham que a história hoje seria a que nós conhecemos se Faraó com seu exército não tivesse vindo atrás dos hebreus? Se Deus não mandasse Faraó sair em disparada com seu exército para perseguir os hebreus, provavelmente nós teríamos notícia hoje que à beira daquele mar, antes de atravessar o Mar Vermelho, existiria ali uma grande cidade com praias bonitas e casas para o mar, com grandes chácaras, com piers para poder as pessoas embarcar suas embarcações, porque foi exatamente o que Deus fez. Deus mandou Faraó para empurrá-los para o sobrenatural, para empurrá-los para a bênção que Deus prometeu para eles, para empurrá-los para a nova terra, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, quando você e eu estivermos passando por algum tipo de provação, lembre-se disso. Senhor, eu não estou conseguindo entender agora, mas eu quero crer que o Senhor está me empurrando para coisas maravilhosas e melhores que eu ainda não posso ver. Mas no Novo Testamento nós temos ainda outros exemplos, como por exemplo os apóstolos. Todos eles foram provados por Deus de alguma forma melhor, para que a fé deles também fosse uma fé robusta e firmada no Senhor. E dentre esses apóstolos, um se destaca, é claro que eu estou falando do apóstolo Paulo, onde esse homem chegava e ele pregava o evangelho, ele arrumava inimigos. Paulo era fantástico em atrair inimigos. Se tinha alguém mal falado, difamado, caluniado, era Paulo, porque onde ele chegava, ele pregava o evangelho, pregava lá na sinagoga, pregava aos líderes religiosos, pregava para as autoridades, pregava para os filósofos, e logo todo mundo estava revoltado com Paulo. Tem um caso em Atos em que, quando ele pregou em Jerusalém, o povo ficou tão revoltado que quase que a cidade inteira foi para frente onde Paulo estava tentando matá-lo. Foi quando a guarda pretoriana então o prendeu para livrá-lo da morte das mãos dos judeus.
Então, este homem é um homem que nós podemos olhar, que é um homem como nós, um homem que sofreu como nós sofremos, mas que um homem que foi provado e aprovado por Deus. Ele sofreu açoites, pedradas, prisões, socos e pontapés, foi expulso de várias cidades, mas porque amava Jesus e ao próximo, ele continuava a pregar o evangelho. E no final de sua vida, no final da sua jornada, do seu ministério, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém por isso. Todos os crentes, desde a era cristã, do início da era cristã até hoje, todos os santos enfrentam terríveis provações, escárnios, açoites, prisões, maus tratos, aflições e até a morte violenta, às vezes acontece na vida daqueles que estão seguindo ao Senhor. Aí nós perguntamos, mas por que Deus nos permite passar por isso? Qual é a finalidade? Então, essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. Por que Deus nos prova? Por que Deus nos prova? Veja, é natural que algumas vezes nós fiquemos entristecidos durante algumas provações da vida. Pois, de fato, a maioria das vezes as provações, elas expressam muita dor, elas trazem muito sofrimento e acabam entristecendo o nosso coração. Mas a aprovação, ela tem uma finalidade, essa finalidade é divina. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. E aqui você vai ver a razão por que Deus nos prova. Você vai ver qual é a finalidade da aprovação na sua vida, na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, na vida dos santos, dos fiéis, dos crentes de fato convertidos a Deus. 1 Pedro 1, versículo 6 e versículo 7. A Bíblia diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pegou aí qual é a finalidade? A finalidade da aprovação é refinar a nossa fé, fortificar a nossa fé, qualificar a nossa fé, para que através dessa fé, agora mais depurada que o ouro no fogo, ela possa redundar em louvor, honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus nos prova. Porque na provação nós temos a oportunidade de testemunhar a nossa fé. Nós temos a oportunidade de mostrar para todas as pessoas que nos observam que a nossa esperança não está firmada nas circunstâncias deste mundo, que a nossa esperança não está pautada nas coisas temporárias desta vida, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Como disse Martinho Lutero no hino Castelo Forte, pode me tirar os bens, mulher, homens, família, tudo que eu tiver na minha vida, mas eu vou continuar firme no meu propósito de adorar e servir ao Senhor, em outras palavras. Então, quando Pedro ele escreveu essas palavras, ele escreveu que as provações, elas acontecem para que fique comprovado que a fé dos crentes é uma fé genuína, ou seja, pense assim, a provação é o fogo, nós somos o ouro. A provação então vem sobre nós, e a provação com o seu fogo nos purifica, porque o fogo tem esse objetivo, tirar toda a impureza, tirar tudo aquilo que não é da vontade de Deus, para que a nossa fé seja de fato uma fé genuína. Então as provações fazem com que os fiéis permaneçam ainda mais constantes na fé, ainda mais perseverantes no caminho do Senhor. Então entenda isso, meus irmãos, as provações,
não são resultado do abandono de Deus, mas sim do seu amor por nós. Nós somos filhos de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Nós somos filhos. Deus é o nosso Pai. O pai que ama o filho, disciplina o filho, porque ele quer o melhor para o filho. Através das provações, Deus está nos disciplinando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos purificando, para que possamos ser pessoas melhores, cada vez mais, diante de Deus e diante do mundo. Então, quando Deus prova os crentes, Ele os purifica das impurezas e os conduz a uma certeza ainda maior acerca do cuidado e do amor divino por eles. Ontem eu vi uma ilustração que eu achei interessante. Conta-se a história de um agricultor que ele plantou várias árvores pequenininhas assim na sua região, na sua propriedade, e ele colocava só um pouquinho de água naquelas plantas. E se não bastasse a coisa inusitada, ele ia lá também de vez em quando e batia naquelas plantas, naquelas pequenas árvores. Os seus vizinhos, vendo isso, se perguntaram: será que ele achou uma técnica nova de plantar árvores e alguma coisa nesse sentido? Outros diziam: mas com tão pouca água, aquela planta vai morrer. E olha só como aquele homem é violento, batendo daquele jeito naquelas plantas, coitada delas, elas vão perder as folhas e também não vão se vingar, ou melhor, não vão vingar, crescer. Aquelas plantas cresceram, junto com as plantas dos seus vizinhos, mas aí um dia veio uma tempestade, e durante aquela tempestade, as plantas e as árvores dos vizinhos, todas elas caíram por terra, mas as plantas daquele homem que dava pouca água e batia nas plantas, estavam lá de pé. Passada a tempestade, todos foram saber por que as plantas dele estavam de pé, sendo que ele não dava água e ainda maltratava as plantas. Ele disse: é simples, eu dava pouca água para forçar as plantas a estenderem suas raízes até acharem água. Estendendo suas raízes, elas ficariam mais firmes sobre a terra. Eu batia nas plantas para ensiná-las desde pequenas que muitas tempestades viriam e que elas precisavam ficarem firmes e não se deixarem levar pela força do vento e pela força da chuva. Assim é Deus conosco. Às vezes Deus nos prova de tal forma que Ele permite que nós não tenhamos mais o que desejamos. Ele permite que a gente passe por certas dificuldades mesmo, assim, terríveis na nossa vida. Mas com qual propósito? Com o propósito de que alicercemos a nossa fé nele, para que as raízes da nossa fé estejam cada vez mais fincadas na rocha, que é Jesus Cristo. Para quando vierem as tempestades, as coisas imprevistas, difíceis de serem imaginadas por nós não cairmos em desespero, em loucura, como muitos do mundo fazem em tempos de provação. Então, o alvo da provação, segundo a palavra de Deus, em Salmo 66, versículo 10, é: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. O alvo da provação na nossa vida é de nos refinar, nos tornarmos cada vez mais puros aos olhos do Senhor. Isaías 48:10 diz: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que eu faço isto, diz o Senhor. Deus nos prova
e nos coloca na fornalha da aflição por amor dele, porque ele quer que nós estejamos cada vez mais perto dele. Zacarias 13, versículo 9, versículo 8 e 9, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Deus está falando aqui dos remanescentes, daqueles que passam e já passaram por muitas provações, mas que continuam firmes na presença do Senhor, dizendo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso socorro sempre presente em toda tribulação. O rei Davi, ele entendeu o propósito de Deus através das provações. Em vários dos seus salmos nós vemos Davi externando isso, e ele admite isso como se fosse algo realmente especial na vida dele, tanto que no Salmo 139, versículo 23, ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, Senhor, prova-me, me coloque em provação, para que eu possa conhecer os seus pensamentos, e que o Senhor venha também conhecer cada vez mais os meus pensamentos. Vou ler o versículo de forma completa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria por passardes por várias provações, porque essas provações são de Deus. E para terminar, em terceiro lugar, a terceira verdade que nós aprendemos aqui, talvez é a pergunta que todos nós queremos ouvir a resposta aqui esta noite, é como suportar as provações? Tá bom, pastor, entendi que as provações é um teste que vem de Deus, que tem seu benefício, tem a finalidade de nos aproximar do Senhor, mas como nós podemos suportar as provações? Meus irmãos, de fato, os cristãos jamais devem pensar que terão ausência de provações na vida. Todos os dias nós passamos por uma provação. Às vezes na paciência, às vezes nas escolhas, às vezes nos relacionamentos, enfim. E como nós já dissemos, as provações são parte importante e essencial da vida cristã. No livro de Tiago, ele escreve que a prova da fé do cristão produz perseverança. Nota aí o versículo 4. Ora, a perseverança, versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Pedro diz que após os sofrimentos, Deus aperfeiçoa, Deus confirma, fortifica e estabelece o crente. 1 Pedro 5,10 diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então é através da fidelidade em tempos de provações que os crentes se tornam aprovados aos olhos de Deus. É em tempo de dificuldades e de provações que os crentes provam a sua fidelidade a Deus, o seu amor a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo desta vida. Então os crentes, eles precisam suportar a provação, primeiro, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de quê? Toda alegria. Então, a primeira forma como nós devemos suportar a aprovação, com alegria. Ah, pastor, mas isso é complicado demais. De fato, é muito difícil você estar passando por uma aprovação, ainda mais quando se trata de um problema físico, e você falar assim, tudo bem, né? Estou aqui sorrindo. A alegria aqui, irmãos, não é essa alegria que muitas vezes é expressa em nossa face. Embora a Bíblia fale assim, o coração alegre, aformoseia o rosto.
Mas o crente, mesmo em meio a muitas provações, e mesmo sem externar isso no seu rosto, ele é alegre, porque a sua alegria vem do Senhor. A sua alegria é a nossa força, é a sua força, e a sua força está em Deus. Então, quando nós passamos por isso, mesmo não tendo aquela expressão toda de alegria, mas o seu coração tem que estar alegre e firmado no Senhor. Por mais que pareça estranho, é esse o conselho bíblico para todos nós. Tende por motivo, e olha bem a ênfase, de toda alegria, o passardes por várias provações. 1 Pedro 4, versículo 12 e 13 diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, ele fala: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O que Pedro está dizendo é o seguinte: agora vocês estão sofrendo, agora vocês estão passando por essa provação, mas tenham de bom ânimo, permaneçam firmes, porque haverá um dia que vocês vão se alegrar exultando na presença do Senhor, já sem dor, sem sofrimento, sem provação, sem qualquer situação que possa trazer tristeza à sua vida. Então, meus queridos irmãos, esta é uma forma que a Bíblia nos ensina que nós devemos, como nós devemos suportar as provações. Devemos suportá-las melhor com alegria. Essa é a única maneira de entender como alguém pode dizer, como Paulo disse em 2 Coríntios 6,10, entristecido, mas sempre alegres. Entristecido, mas sempre alegres. Em segundo lugar, os crentes devem suportar a provação com a expectativa da bendita recompensa. Então, quando você estiver passando por provações difíceis, severas da sua vida, quando você pensar em ficar triste, lembre-se da divina recompensa que o Senhor preparou para aqueles que permanecerem fiéis até a morte. Isso está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12. É só você descer um pouquinho aí os olhos da sua Bíblia e você vai ver. Veja o que diz o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança ao quê, irmãos? A aprovação. Por quê, igreja? Porque depois de ter sido aprovado, o que, igreja? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor fez o quê? Prometeu aos que o amam. Se o Senhor prometeu, então essa promessa para nós já podemos ver como cumprida, porque Deus é fiel e Ele não deixa que nenhuma de suas palavras caia por terra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, ela se cumprirá. Então, se Deus prometeu isso para aqueles que o amam, para aqueles que permanecem fiéis, então esses podem já pela fé agradecer a Deus: Senhor, obrigado, porque eu em Cristo Jesus, por sua graça e misericórdia, já tenho a coroa da vida. Mas amém, está fraco hoje. Então, nós precisamos entender isso. Nós podemos suportar a provação, irmãos, com essa certeza dessa recompensa. Agora, quem passa pela provação, esperando recompensa desta vida, desse século, deste mundo ou do homem, só vai ter frustração, decepção, tristeza e desilusão. Então, você precisa colocar o seu coração nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E para concluir, irmãos, nós bem sabemos que Deus não abandona aqueles que são seus. Por mais difícil que talvez esteja sendo na sua vida a provação, por mais severa que ela possa parecer, Deus não abandonou você. Provações não é sinal do abandono de Deus na sua vida, mas é sinal do amor de Deus na sua vida, porque Ele quer você mais perto dEle. Ele quer você mais fervoroso. Ele quer você mais santo, mais puro.
mas firme na fé. Não há um único exemplo bíblico de alguém que sucumbiu às provações por culpa de Deus. Não há nenhum exemplo bíblico que isso tenha acontecido. Em cada provação, o Pai Celeste concede aos seus filhos graça suficiente para que eles possam suportar todas as coisas. Ele te livrará nos dias maus. Ele dará a prova e você aprenderá a lição. Mas junto com a prova, Ele dará os recursos para você tirar nota 10 naquilo que Ele está pondo para você nesta noite. Por isso, nós podemos ver que a declaração de alguém que passou por todo tipo de provação não podia ser diferente, como a que lemos em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Você deve lembrar de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo falou essas palavras num contexto de forte provação, severas provações. Mas ele não olhou para a força das provações. Ele olhou para aquele que o provava. Por isso ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa dizer isso também todos os dias da sua vida, em todos os momentos e circunstâncias que você estiver atravessando, que você possa dar glórias a Deus e agradecer ao Senhor, porque Deus está te aperfeiçoando, te purificando, te santificando, para você ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos terminar orando, rogando a Deus que nos ajude a aplicar essa palavra em nosso coração. Aproveite nesse momento de oração e fale com Deus. Se porventura você estiver passando por algum tipo de provação que talvez esteja sendo tão difícil na sua vida que por algum momento você pensou em desistir. Então fale com o Senhor: Deus, me ajude a perseverar. Não me deixe desistir. Que você possa encontrar essa inspiração no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sofreu todo tipo de sofrimento, mas Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu da igreja. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer por tantas vezes que o Senhor nos provou, por tantas vezes que o Senhor permitiu que faltasse alguma coisa em nossa vida, que perdêssemos alguma coisa, que deixássemos, ó Deus, de conquistar outras coisas. Muito obrigado, Senhor, pelas muitas vezes em que o Senhor permitiu que tivéssemos frustrações e decepções com as coisas desta vida. Porque sabemos, ó Deus, à luz da sua palavra, que tudo isso foi pela providência divina, para que nós pudéssemos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Deus nos ajude então a olhar para as provações na perspectiva de que o Senhor está no controle de fato da nossa vida. E que nós possamos nos alegrar, Senhor, quando estivermos sendo provados, porque sabemos que cada vez que somos provados, o Senhor permite que a nossa fé seja fortificada e fortalecida na presença do Senhor. Abençoe, Senhor, cada um que o Senhor trouxe aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, e que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra em nossos corações e nos ajude a praticá-la todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.